Droga! Eu não acredito que o meu Nemesis, que apareceu pela primeira vez no vídeo sobre o Poderoso Chefão, escapou da prisão interdimensional dele de novo. Eu mesmo, Guto Freeman Henrique. Mas desde quando o seu porão é uma prisão interdimensional? Não importa, mas o que você tá fazendo? Meu irmão, eu tô lendo uma HQ sobre como seria o mundo se os super-heróis existissem. É uma coisa de louco, meu irmão. Você tem que ler aqui, tá ligado? É muito bom. Ah, assim, ótimo. Claro que não, tio. Você é louco. Para. Melhor comendo? Pode parar que eu não gosto desse velho barbudo não, moro? O cara é mó chato, ele falou que não gosta de filme de herói. Eu fiquei puto. Tá, então provavelmente é Mark Miller. Você tem uma puta cara que é fã do Mark Miller. Então, Kick-Ass, Nemesis, Supremos... É The Boys, mano. O que você disse? The Boys? É, como podem ver, eu não gosto muito de... Eu não gosto muito de... Então, meus amigos, é chegado o momento de falar sobre algo que eu tenho evitado há muito tempo, The Boys. Não é novidade nenhuma no canal que eu odeio essa HQ, eu falo isso já faz bastante tempo. E o Matheus Xavier, o apoiador aqui do canal, para se vingar pelo fato de eu estar atrasado uns 3 vídeos dele, decidiu me torturar e escolher para mim comentar aqui no Balcão Literário de hoje justamente The Boys. E o grande problema de fazer um vídeo só sobre HQ é que eu sabia que ia encher de comentários falando pra mim assistir a série tá muito popular. Então seria um sacrilégio eu fazer um vídeo só sobre o quadrinho, ignorando completamente a popularidade da série e o que vocês querem ouvir de mim a respeito. Então eu também me propus a assistir a série pra fazer esse vídeo e pasmem, eu gostei pra caramba. É, meus queridos, vocês me convenceram. Essa série realmente é muito boa. Mas antes da gente discutir como duas obras que partem dos mesmos conceitos e ambas se chamam The Boys puderam ter resultados completamente diferentes, vamos dar aqueles habituais recados. Então se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, vai ajudar bastante aqui. Tem muito vídeo maneiro de cultura pop pra sair, além dos que já saíram. Já deixa aquele like, depois comenta o que você achou do vídeo, o que você acha da série, do quadrinho e tudo mais. Eu vou adorar ler o seu comentário. Compartilhe depois pra você gostar do vídeo. E claro, dá uma olhada no nosso apoio. Se você quiser que eu também passe por outras torturas aí, como é que eu tive que passar por esse vídeo, eu tive que reler The Boys, o que pra mim foi inimaginável, eu achei que eu nunca ia ter que passar por isso de novo. Mas são os males do ofício. Se eu tô querendo fazer um apoio-se para as pessoas escolherem vídeos, eu tenho que me sujeitar a fazer alguns vídeos que eu não esperava fazer. Então considerem dar uma passada no nosso apoio-se, você ajuda o canal a se manter de pé, ao mesmo tempo que você escolhe vídeos e temas aqui pra mim comentar no canal. Dados esses recados, vamos logo pro que interessa. Muito bem, eu acho que pra falar de The Boys eu preciso primeiro falar de Garth Ennis. Um dos principais nomes da segunda invasão britânica dos quadrinhos, o irlandês ganhou notoriedade por seu estilo infame, vulgar, escatológico e totalmente pautado em humor negro. E não é novidade no canal que eu não sou muito fã de obras que só tem como objetivo chocar o público, tentando forçar que adulto é sinônimo de putaria e violência, mas eu admito ser um grande fã da obra do Garth Ennis, pelo menos até a metade da sua trajetória. Acontece que ele simplesmente soube trabalhar esses elementos escrachados de forma brilhante em diversas obras, como Preacher, Hitman, War, que são obras que não dependem apenas dos momentos chocantes e ofensivos para funcionarem, porque acima de tudo são ótimas histórias com um excelente time cômico. Já em outras obras, como a que é para mim a sua obra-prima, que é a fase dele em Hellblazer, foi bem no início da carreira do Ennis e ele ainda não tinha se popularizado como o escritor mais sujo dos quadrinhos de todos os tempos, então você sente um ponderamento bem maior na forma de abordar as temáticas sensíveis que ele nunca mais teria pelo resto da sua carreira. Por ter sido o quadrinho que apresentou o Ennis pro mundo, eu sinto que ele aqui teve uma preocupação bem maior em realmente entregar tramas genuinamente envolventes que tivessem na violência e momentos chocantes apenas um acréscimo à atmosfera de terror, e não o foco da série. Depois de Preacher, para muitos a sua obra-prima máxima e sem dúvida a série de quadrinhos que definiu seu estilo pro público, ficou a sensação de que era impossível para ele superar aquilo. Então o que ele fez?
Se esforçou para criar histórias mais envolventes? Não, entrou num ciclo vicioso de tentar ao máximo chocar os leitores com cenas cada vez mais nojentas, de mau gosto e afrontosas. Logo, ele se tornou uma paródia de si mesmo, no mesmo time de caras como Frank Miller e Mark Millar, que ficaram viciados em repetir sempre os mesmos maneirismos que deram a ele suas famas, só que cada vez mais exagerados e vazios. Obras como Crossed, Blood Mary, boa parte da fase dele no Justiceiro Max e principalmente The Boys podem ser perfeitamente definidas por esse trecho do vídeo do meu amigo Renan. O Ennis não me desce muito, não. Eu acho que ele tenta fazer algo adulto e fica fazendo um humor escatológico que é mais coisa pra divertir adolescente impressionável e não, de fato, uma história boa. Não, muitas histórias deles acabam se resumindo a vísceras, merda, alguém cortando o pinto de outra pessoa e mulheres com um tesão ninfomaníaco escroto por violência, escritas de um jeito extremamente babaca. Aliás, fica a dica do canal dele, tem ótimas resenhas de quadrinhos, livros e filmes. O link vai estar na descrição e aqui no card. Mas afinal, tem algo de objetivamente péssimo no conceito de uma obra que só tem como objetivo nausear o leitor? Afinal de contas, eu sou um grande fã de South Park, Preacher e até várias das HQs do Lobo, então o que faz com que eu goste dessas obras e absolutamente abomine The Boys, que tecnicamente são obras que estão mais ou menos próximas umas das outras? Bem, acontece que esse tipo de obra pautada em humor negro pode muito bem ser definida pela frase ame ou odeie. Dificilmente elas têm um meio termo para a maioria do público, mas o que faz com que algumas dessas obras sejam bem mais amadas do que odiadas e vice-versa é um ponto que muito me interessa. Então, refletindo sobre o assunto, eu cheguei a dois principais pontos que, na minha opinião, definem como uma obra desse naipe pode ficar excelente ou completamente dispensável. E esses pontos são contexto e intenção. O contexto, sem dúvida, conta muito por vários motivos, mas o mais importante é simplesmente o meio em que a obra surge. Peguemos de exemplo South Park. A série surgiu no final dos anos 90, onde a coisa mais ofensiva da televisão era Beavis e Butthead. E não tem como ignorar o impacto que a série trouxe para a forma como as pessoas enxergavam o humor e suas barreiras. A cada temporada, o Trey Parker e o Matt Stone quebravam barreiras que as pessoas nem sabiam que estavam lá. Num período em que a TV ainda era um antro de hipocrisia e conformismos ultrapassados, South Park foi mais do que um soco no estômago, foi uma verdadeira revolução anárquica. Já The Boys surgiu numa época dos quadrinhos em que HQs realistas, violentas, que tentavam imaginar heróis do mundo moderno, era algo que já estava ficando bastante batido de tão usado. Os quadrinhos Marvel e DC em geral estavam afogados nesse estilo, já tinha umas dezenas de Watchmen wannabe por todos os cantos da indústria, e The Boys não só surge como mais uma entre tantas obras desse naipe, como fora o fator ultrajante do Ennis, não tinha absolutamente nada de novo a acrescentar pro gênero, tanto que até a série ser anunciada, essa HQ nunca teve muita relevância, mesmo no nicho dos quadrinhos. E isso me dá o gancho para falar do segundo ponto, a intenção. Aqui o que conta é o objetivo do autor ou autores com a obra em questão. O que há nessas obras, além de simplesmente uma porrada de piadas imaturas e cenas chocantes? Nesse fator, South Park sempre foi uma aula. Apesar de realmente ter umas 2 dúzias de episódios que são bem mais pautados em chocar o público do que qualquer outra coisa, no geral, South Park foi ancorado em críticas ácidas e vigentes à sociedade ou às sátiras narrativas. Com cada temporada e episódio sempre abordando tópicos atuais e relevantes, discutindo hipocrisias e tendências que merecem tanto um olhar sarcástico quanto indelicado por parte da comédia, South Park soube abordar o humor negro como ninguém. Na verdade, não só South Park, toda a obra do Trey Parker e do Matt Stone, incluindo O Livro dos Mormons, Teen America, Cannibal the Musical e até mesmo Orgasmo, que, diga-se de passagem, é uma abordagem bem mais interessante e engraçada do gênero de super-heróis do que The Boys jamais foi. Mas saindo um pouco da referência só de South Park, o próprio Ennis fez um trabalho excepcional de uso do humor negro e vulgaridades para discussões relevantes e profundas em Preacher. Há 3 esferas temáticas que são os principais alvos das obras do Ennis: religião, guerra e super-heróis. O autor tem um ódio profundo por religião e super-heróis e um fascínio estranho por guerras. E para cada um desses temas, que estão presentes em praticamente toda a obra dele de alguma forma, ele dedicou uma série inteira de quadrinhos
quadrinhos só para discorrer ideias sobre cada tema específico desses três. Pra parte de guerras, o Ennis fez War, uma série mais cartunesca, mas nem por isso menos vulgar, que procurava simplesmente satirizar as mais diversas guerras ao longo da história, e o resultado é perfeitamente satisfatório, dado que guerra é uma coisa que todos no geral abominam, e ver uma comédia engraçada que esculacha as obscenidades e violência intrínsecas à guerra é algo que funciona muito bem. Já Preacher foi sua obra dedicada à temática de religião. Por mais que o Ennis despreze religiões de todas as formas possíveis, Preacher é uma obra que ao menos entende as diversas questões mais delicadas que estão atreladas à religião e discute brilhantemente várias delas. Então é uma obra repleta de cenas ultrajantes, putaria, violência grotesca e conceitos escatológicos bizarros como cara de cu, mas em meio a tanta ofensividade nauseante, tem muito material para o leitor refletir profundamente sobre as mais diversas questões filosóficas da relação de Deus e a humanidade. E The Boys, por fim, é a obra do Ennis dedicada a super-heróis, mas foi escrito já na pior fase dele como roteirista, e ele parece simplesmente considerar super-heróis algo bobo e infantil demais para que ele colocasse algum esforço nas suas críticas ao gênero, e faz essa série simplesmente um antro de escrotidão com o objetivo de jogar no lixo qualquer conceito minimamente edificante que pudesse existir na mitologia dos super-heróis nos quadrinhos. Uma série de piadas ofensivas, nojentas ou escatológicas com o gênero, sem nenhum payoff que justifique a relevância de você fazer uma obra de 12 volumes com 200 páginas cada, pautado somente no ódio de um escritor por quadrinhos de herói. Sério, eu me pergunto o que leva um autor a fazer tanto material de shitposting e colocar na carreira dele como sendo algo especial. De vez em quando a HQ flerta com algo que parece uma crítica relevante à temática, mas não se engane, a única intenção do Ennis com essa obra é vomitar na imagem de super-heróis famosos, é o equivalente àquelas paródias inassistíveis do Jason Friedberg e o Aaron Seltzer, como The All Look Hollywood, Super-Heróis da Liga da Justiça, Espartalhões, esse tipo de bosta, só que feito nos quadrinhos. E se tem uma coisa que eu odeio, são essas obras que tem como único objetivo afrontar o espectador por ser chocante, sem ter um mínimo de payoff pra isso. Porcarias como Mr. Pickles, ou Para Maiores, ou até A Festa da Salsicha, que se passam por obras adultas quando são na verdade a porcaria mais juvenil e imatura imaginável. Pois é, The Boys tá bem nesse nicho. Só que se fosse simplesmente um montante de piadas escrotas que ao menos tivessem um mínimo de caráter, daria pra relevar. Mas quase todas as piadas da HQ giram em torno de sexo. E não só sexo, principalmente estupro. A obsessão do Ennis com estupro aqui passa da linha do ofensivo e vira algo simplesmente nauseante e ilegível. O Billy Butcher consegue informações vazadas, transando com a diretora da CIA, que tem fetiche em ser estuprada. A Starlight, para entrar no grupo do 7, é obrigada a fazer sexo oral em todos os heróis do grupo, que depois ainda, volta e meia, tentam estuprar ela de novo. O cachorro do Butcher estupra tudo que o dono manda. O segundo arco da HQ inteira é dedicado a um super-herói ninfomaníaco viciado em transar com tudo que vê. Eu me pergunto como em sã consciência uma pessoa fica lendo 500 páginas de uma HQ que só tem a oferecer piadas ruins de sexo e estupro entre super-heróis e tem a pachorra de comparar essa merda com Watchman. Na real, não dá nem pra comparar com Hancock, uma bosta dessa. As tendências de extremo mau gosto da HQ acabam por trazer junto de si um lado do Ennis bem problemático e que ultrapassa os limites do aceitável. O autor tem prazer em colocar seus personagens em situações de degradação, especialmente as personagens femininas. Todas as personagens femininas da série acabam se envolvendo em estupros, orgias, que sempre as colocam como objeto para uso masculino, ou são hipersexualizadas, ou são retratadas da forma mais caricatural e vexaminosa possível. Além de simplesmente, no geral, todas as personagens femininas do quadrinho serem extremamente ingênuas ou totalmente unidimensionais. A Starlight na HQ é usada também como ferramenta narrativa do Ennis para escrotizar pessoas religiosas. Ela tá toda hora falando de Jesus e tentando incentivar a crença do grupo, enquanto eles ficam colocando ela em situações de degradação e pegadinhas para tirar sarro dela das maneiras mais escrotas possíveis. Além disso, é uma HQ com uma forte tendência homofóbica. Tem essa cena em que o Billy Butcher tá falando com o Yuji, os podres de cada super-herói que deveria ser exemplo para a sociedade,
sociedade, e basicamente ele coloca no mesmo grau de depravação os heróis que são, nas palavras dele, viados e baitolas, com outros que são membros da Ku Klux Klan, pedófilos e estupradores. Eu podia ficar 5 horas aqui indo de edição em edição da HQ, apontando todas as merdas de mau gosto e sem um pingo de substância crítica ou timing cômico, para deixar claro o porquê que eu considero essa uma das HQs mais escrotas de todos os tempos. Mas não só eu não quero perder mais meu tempo com essa HQ, como eu também quero usar um pouquinho do tempo do vídeo para falar da série, que essa sim merece muita atenção. Eu devo admitir, poucas vezes na minha vida eu tinha visto uma obra transformar tão radicalmente seu material de origem para melhor quanto aqui. Logo de cara, a série já começa superior à HQ pelos 2 pontos cruciais que eu citei: contexto e intenção. A série surge em um contexto em que a indústria da cultura pop inteira tá no auge da febre dos super-heróis, o gênero monopolizou todas as áreas criativas da atualidade, especialmente o cinema, e também se acomodou a clichês e estratégias de marketing que sufocam a indústria e ficam cada vez mais cínicas e vazias. Dado o estado em que o gênero chegou de saturação no cinema, é na série de TV que o gênero parece estar tomando a guinada mais interessante do momento, com obras como Patrulha do Destino, o Watchmen da HBO, e até mesmo na própria Marvel, a vindoura série da WandaVision já parece ser a coisa mais subversiva que a Marvel já fez. Então, com todo esse contexto rolando, é um prato cheio para ser trabalhado em The Boys, uma série que procura satirizar esse gênero. E nisso também vale dizer, é uma série muito melhor intencionada. Os produtores pegaram todos os conceitos bons desperdiçados da HQ e os reutilizam aqui brilhantemente na composição de um universo visceral que nos faz refletir sobre questões importantíssimas do nosso próprio mundo, como falsos ídolos, os bastidores de uma sociedade construída mais por imagem e fachada do que por ideais, e outras questões mais recorrentes, como o uso da crença para manipulação do povo, o uso da guerra como máquina econômica e o uso de poder em benefício próprio. Mas eu nem preciso ir tão longe e explorar essas diversas discussões que a série traz para demonstrar a superioridade dela em relação à HQ. Basta eu comentar os aspectos mais mínimos de qualquer narrativa, como, por exemplo, ação e consequência. Enquanto na HQ, por exemplo, a Starlight sendo estuprada por todos os heróis serve apenas como piada infame para escrotizar os personagens e pouco ser aproveitado depois disso no quadrinho, na série a personagem é sujeita a apenas um dos super-heróis a fazer essa coisa, em um contexto de manipulação bem melhor escrito e desenvolvido, que faz muito mais sentido do que simplesmente o estupro da HQ, e é tratado de forma bem mais dramática do que cômica, e que depois disso se torna um aspecto chave na história para os arcos de ambos os personagens. A Starlight, aliás, passa de foco de zoação do autor, como era nos quadrinhos, para a personagem mais interessante e profunda da série. É nela que você percebe a principal diferença de qualidade de uma obra para outra. A série também, de fato, cria vínculos emocionais e motivacionais a seus personagens e histórias, consequências reais às atitudes que eles tomam e um uso muito mais ponderado do humor e violência, de forma que não só acrescenta camadas à história, como se torna muito mais efetivo em te fazer rir ou te chocar. Porque é muito mais efetivo você colocar uma cena ou duas de teor chocante num episódio do que encher esse tipo de coisa por todos os cantos durante toda hora, de forma que o fator chocante da obra acaba perdendo completamente qualquer resquício de surpresa ou impacto que poderia ter. É isso que acontece nos quadrinhos. Depois de 5 páginas você já recebeu tanta merda na sua cara que dificilmente alguma coisa mais te surpreende pelo resto do quadrinho. Eu ainda vou dizer que não há nenhuma temática aqui que já não tenha sido abordada por inúmeros quadrinhos e obras anteriores, mas a forma como são feitas aqui é sem dúvida digna de destaque. A série soa bem refrescante também por se atentar ao cenário político mundial atual, dominado pela influência da internet, fake news e tendências conservadoras. A HQ The Boys é uma das mais porcas, vazias e imaturas que eu já tive o desprazer de ler. O pouco de substancial que há nela é eclipsado pelas tendências misóginas e homofóbicas, que basta o mínimo de bom senso para perceber que não tem qualquer valor fora o fetiche e o estereótipo tóxico da mente perturbada do Garfienes. Já The Boys, a série, usa a HQ como esterco para adubar uma bela árvore repleta de bons frutos, nos brindando com críticas relevantes e um humor bem mais acertado, personagens e tramas bem desenvolvidas
vidas e uma sátira de gênero que escancara problemas graves na indústria de super-heróis atual, bem como nas concepções de imagem e influências regentes em uma sociedade narcisista e obcecada com aparência e plasticidade. Uma obra relevante e que vai te fazer enxergar de outra forma tanto o gênero de super-heróis quanto o mundo à sua volta. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Você tá lidando com um dos públicos mais repletos de gente imbecil e tóxica do mundo. Então, no fim do dia, a maioria dos nerds babacas vão ver a mudança do uniforme da Starlight não como crítica à hipersexualização feminina, que permeia a indústria da cultura pop como um todo, mas simplesmente como um Starlight tá mal gostosa, velho. Vão ver o Homelander não como uma crítica máxima à infantilidade e psicopatismo de políticos e celebridades como Trump, Paul Brothers e Bolsonaro, mas só como um outro anti-herói fodão, mas meio perturbado. E pior de todas as coisas, a série vai trazer uma visibilidade e relevância que a HQ nunca teve. Já tá colocando gibi nas listas de mais vendidos, vai criar uma legião de fãs desse lixo bem maior e que vão esbravejar na internet sobre como o quadrinho é melhor que a série por ser mais corajoso, adulto ou fodão. E pra mim isso é um tanto imperdoável e vai sempre ser um muro que me separa de pôr a série num pedestal que poderia vir a merecer. No fim das contas, eu preferia que os criadores tivessem criado algo do zero ou adaptado, sei lá, o Minuteman do Darwin Cook, do que dado holofote a um dos quadrinhos mais representantes da cultura tóxica nerd que tem por aí. Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, eu espero não ter pegado muito pesado, mas eu acho que eu peguei. Enfim, essa HQ me deixa muito puto. Como eu falei, eu só quero deixar claro, eu sou muito fã do Garth Ennis, mesmo. Tipo, ele é top 5 autores que eu mais gosto dos quadrinhos, mas fazer o quê? Ele fez talvez o pior quadrinho de todos os tempos, eu não tenho como defender isso. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção, como sempre dê uma olhada no nosso Apoia-se, muito valeu aí pros nossos apoiadores. Curta, compartilhe, comente dizendo o que você achou. Até o próximo vídeo e valeu!